Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o TEL de Datas, no YouTube, mas agora também em podcast. E caso você ainda não conheça o podcast do TEL de Datas, eu vou deixar o link para a página do TEL de Datas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube. Convido você a acompanhar o TEL de Datas no formato de podcast também. O nosso assunto do momento é a criação evolucionária. Nós estamos aqui numa sequência, esse já é o terceiro vídeo ou o terceiro episódio, na verdade é o quarto, porque houve um conteúdo introdutório. Mas neste vídeo, neste episódio aqui, nós vamos conversar sobre o terceiro modelo a respeito da origem do universo e da origem da vida a partir da leitura de Gênesis, a terceira forma de interpretar Gênesis, em especial os capítulos 1 a 11 do primeiro livro da Bíblia. E este modelo, o terceiro modelo tratado no livro A Origem, é a criação evolucionária. Para nós avançarmos aqui, vamos só lembrar uma visão panorâmica dos modelos, trabalhados neste livro. O primeiro é o criacionismo da Terra Jovem, aqui chamado ou abreviado como CTJ, e a forma de resumir o criacionismo da Terra Jovem é que ele sujeita a ciência à Bíblia. O segundo modelo é o criacionismo da Terra Antiga, ou CTA, também pode ser chamado de criacionismo progressivo da Terra Antiga, e esse modelo propõe um diálogo construtivo entre Bíblia e ciência. E vale lembrar que já há 2 episódios sobre estes modelos no TEL de Datas. Nós vamos tratar hoje, agora, da criação evolucionária, aqui abreviado de CE. E aqui só uma observação, nos outros vídeos, inclusive quando eu tratei da visão panorâmica dos modelos, eu coloquei criacionismo evolucionário. Mas no livro ele é tratado como criação evolucionária, tá? Então, só fazendo essa correção aqui. E a criação evolucionária considera ciência e teologia como domínios próprios. E agora nós vamos ver como essa relação entre ciência e teologia é trabalhada na perspectiva da criação evolucionária. E por último, nós temos o design inteligente. E a proposta básica do design inteligente é a busca da identificação da existência de um designer a partir das evidências científicas. Só para também deixar bem claro o seguinte, criacionismo da Terra Jovem trabalha com a ideia de que a Terra e o universo, a vida, tudo junto, tem 6.000, no máximo 10.000 anos. Tá? Criacionismo da Terra Antiga e criacionismo evolucionário, ou criação evolucionária, por sua vez, os modelos 2 e 3 aqui, consideram como corretas ou partem das datas para a origem do universo e origem da vida afirmadas na ciência. Nós estamos falando aí de 14 bilhões de anos para o universo e mais ou menos 3 bilhões e meio de anos para a vida na Terra. Claro que naquela perspectiva de um desenvolvimento gradual, o surgimento da humanidade é algo bem posterior. Inclusive vamos mencionar um pouquinho disso. Então quando a gente está trabalhando aqui com origem do universo, origem da vida, no modelo da criação evolucionária, assim como no modelo do criacionismo da Terra Antiga, nós vamos pensar em 14 bilhões de anos para o universo e 3 bilhões e meio de anos, mais ou menos, para a vida na Terra. Qual é a diferença básica entre o criacionismo da Terra Antiga e o criacionismo evolucionário, ou a criação evolucionária, desculpa. A diferença básica é que o criacionismo da Terra Antiga entende que, nesse longo período de tempo, todas as etapas cumpridas em que houve um avanço, um desenvolvimento da vida, isso se deu não por macroevolução, mas por intervenção divina direta. Então foram eventos divinos de intervenção gerando uma especiação em massa. Nós vimos isso no episódio anterior. Já a criação evolucionária, não, a criação evolucionária admite que o desenvolvimento da vida, a evolução, agora sim, se deu como proposto pela ciência, né, a partir de uma compreensão de macroevolução e não apenas de microevolução. Todos os modelos admitem microevolução,
Apenas a criação evolucionária é que admite a macroevolução, tá bom? Então, a criação evolucionária trabalha com a ideia de macroevolução, mas afirma, é claro, que essa macroevolução não foi aleatória no sentido de conduzida pelo acaso. Ela é aleatória no sentido de imprevisível, nós vamos ver isso, mas mesmo essa imprevisibilidade é algo que é uma imprevisibilidade para nós, seres humanos. É algo que está debaixo da providência e da direção divina. Apenas que Deus teria usado esse processo de evolução como a forma de desenvolver a vida sobre a Terra, e isso tendo o seu ponto culminante na humanidade, e a humanidade caída necessitando de redenção em Cristo. Tudo isso são premissas teológicas afirmadas e mantidas pela criação evolucionária. Então é importante ter essa visão panorâmica dos modelos. Com isso eu trabalhei um pouquinho mais as diferenças já entre criacionismo da Terra Antiga e criação evolucionária. Isso aqui é algo bem importante para compreender a criação evolucionária. E para nós avançarmos, eu também tenho trazido em todos os conteúdos aqui a ordem da criação em Gênesis 1. E por que é importante trazer a ordem da criação em Gênesis 1 aqui quando nós vamos conversar sobre criação evolucionária? Isso eu já sublinhei isso por ocasião do conteúdo sobre o criacionismo da Terra Antiga, mas aqui em especial nós vamos olhar para Gênesis 1 não com a intenção de ver um registro literal com uma possibilidade de expressão ou de compreensão científica. Nós vamos ver um registro poético, e essa poesia é vista a partir do paralelismo típico da poesia hebraica. Vamos ver um registro poético apontando para uma doutrina teológica, a doutrina teológica a respeito da criação, a existência de um Criador transcendente, Deus. Então, vamos contemplar aqui, e eu vou propositalmente ler os dias com um intervalo de 3 entre cada um, para que nós possamos ver bem o paralelismo, certo? Então nós vamos olhar para o primeiro dia juntamente com o quarto dia, vamos olhar para o segundo dia juntamente com o quinto dia, e vamos olhar para o terceiro dia juntamente com o sexto dia. E a proposta de leitura poética aqui é que, ou melhor, a identificação do paralelismo aqui está em que, no primeiro conjunto de dias, Deus cria reinos, existe a afirmação da criação de reinos, e no segundo conjunto de dias, Deus, no paralelismo, então, de 3 dias, um paralelismo de separação de 3 dias, Deus povoa no segundo grupo no segundo grupo aqui, né, do paralelismo, Deus povoa cada um daqueles reinos que ele criou no dia respectivo no primeiro grupo. Por isso que no primeiro grupo, o primeiro dia do primeiro grupo equivale ao quarto dia no segundo grupo, que o quarto dia é o primeiro grupo o primeiro dia, desculpa, do segundo grupo, e assim sucessivamente. Então vamos olhar para essa perspectiva, e isso vai falar da ordem, do desígnio do universo. Isso vai falar da criação como um espaço sagrado. O sétimo dia tem a ver com isso também. Mas vamos olhar então o primeiro dia. O que acontece no primeiro dia? Acontece a criação dos céus e da terra, acontece a criação da luz e a separação entre dia e noite, um princípio aqui de separação entre o que é bom e o que é mal. Já no quarto dia, veja, Deus cria os céus e a terra no primeiro dia, e no quarto dia Deus povoa os céus, criação do sol, da lua e das estrelas. Obviamente isso não pode ser compreendido numa perspectiva literal, ao menos essa compreensão literal, numa sequência, e não estamos nem falando de dias literais aqui, mas esse tipo de sequência seria incompatível com a compreensão científica, a compreensão da cosmologia. Certo? Por isso a importância dessa leitura poética, comunicando uma mensagem teológica. No segundo dia, então, Deus faz separação entre águas em cima e águas embaixo do firmamento,
e nós vamos inclusive ver um quadrinho aqui ilustrando a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, para entendermos um pouquinho melhor o sentido dessa afirmação no contexto cultural em que ela é feita. Separação entre águas em cima e águas embaixo do firmamento, e aí no quinto dia a criação das aves e dos animais marinhos, ou seja, são povoados o céu e as águas. Aqueles reinos estabelecidos no segundo dia são povoados no quinto dia. E no terceiro dia, o surgimento da terra seca e da vida vegetal. E aí no sexto dia, a criação da vida terrestre que acontece na terra seca, o povoamento da terra seca, os animais e o ser humano. Então, enfatizando bem essa estrutura de paralelismo, essa possível leitura poética, porque isso aqui é bem importante para a hermenêutica do criacionismo, ou melhor, da criação evolucionária. Então, vamos apresentar a corrente, vamos apresentar essa teoria, e a representante da corrente é a Débora Haarsma, tá bom? Que pertence à instituição Biologos. Aqui, cuidado, né? Não é biólogos em português, é bio, alusão à vida em grego, e logos, alusão à palavra de Deus, a Cristo, a palavra encarnada em grego também. Então tem um jogo de palavras bem interessante aqui, com a ideia de que você vai trabalhar em conjunto, né? A biologia, pensando numa perspectiva evolucionária, e o logos, a palavra de Deus, né? Tem um trocadilho aqui no nome da instituição. Vou deixar, como eu tenho feito, o link para o site do Biologos na descrição do vídeo e na descrição do podcast também. Tá? Premissas básicas da criação evolucionária. Tem duas frases aqui bem fortes, normalmente causam certo espanto a muitos cristãos. A evolução é real, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira é uma premissa teológica, isso pode ser trabalhado, isso pode ser demonstrado a partir de evidências arqueológicas, isso pode ser trabalhado a partir da hermenêutica, como que você lida com os dados contidos na Bíblia a partir dos diferentes gêneros literários da Bíblia, por exemplo, mas a Bíblia é verdadeira e a evolução é real, algo que pode ser discutido nos seus próprios méritos, certo? As virtudes e os problemas da teoria evolucionária é algo que pode ser discutido no âmbito científico, mas a Débora Haarsma, é ela que está falando, admite a premissa de que a evolução é real, porque, segundo a compreensão dela, seria o melhor modelo científico desenvolvido até então para acomodar todos os dados que se tem, tanto de registro fóssil quanto de estudos de genética. Tá bom? Agora um desdobramento aqui da própria Débora também. Criação evolucionária como uma opção fiel para cristãos e uma opção razoável para os cientistas. É isso que ela está propondo. Ela está propondo a criação evolucionária como uma opção fiel para os cristãos e uma opção razoável para os cientistas. Então a ideia de uma criação evolucionária, em outras palavras, ela não ofende a fé dos cristãos, ou melhor, ela está adequada à fé dos cristãos, e ela também não ofende a razão científica. Ela estaria adequada à racionalidade científica. A criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos, e que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Assim, a evolução não é uma cosmovisão em oposição a Deus, mas um mecanismo natural pelo qual Deus providencialmente alcança seus propósitos. E aqui nós temos uma afirmação bem importante da Haarsma que precisa ser aprofundada, que precisa ser melhor trabalhada aqui. A evolução não é uma cosmovisão, você deve ter notado que ela afirma isso. A evolução não é uma cosmovisão. Então, a evolução realmente é apenas um modelo científico, uma teoria científica. O evolucionismo é que é uma cosmovisão. Tá bom? Então o evolucionismo é uma cosmovisão. E o evolucionismo como cosmovisão está ligado ao materialismo e ao naturalismo. A ideia de que não existe
nada transcendente, nada além da realidade, não existe vida espiritual, realidade espiritual, e tudo se deu como um mero desdobramento de processos naturais, lentos e graduais, ao acaso. Isso é o que afirma o evolucionismo. O evolucionismo, sim, então eu grifei o sionismo ali, né, em contraste com a evolução. O evolucionismo, sim, é uma cosmovisão antagônica à fé cristã, antagônica ao teísmo de forma mais ampla, e o evolucionismo não pode ser afirmado por um cristão. Um cristão evolucionista seria uma contradição em termos. Aí o evolucionismo vai ter os seus desdobramentos na área até mesmo de teoria política, né, com o progressismo e etc., mas isso não vem ao caso aqui. O que eu quero só deixar claro é que um cristão evolucionista é uma contradição em termos, porque você não pode reter a cosmovisão cristã e reter uma cosmovisão evolucionista. Agora, um cristão evolucionário, talvez, ou um cristão que defende a evolução como um modelo científico, não é um problema, tá? Porque ele transita de forma própria e adequada em cada um dos livros diferentes. Aqui nós lançamos mão, da metáfora dos dois livros. Um cristão que é cristão quanto à sua fé, crê no único Deus que se revelou em Cristo Jesus e que nos deu a sua palavra escrita, a Bíblia, mas também defende uma compreensão científica da realidade a partir da teoria da evolução. Um cristão que defende a evolução ou que sufraga a evolução não é uma contradição, porque ele lê com base na sua própria metodologia cada um dos livros de Deus. Ele lê a natureza como um livro, usando a ciência, e ele lê a Bíblia como outro livro, usando a teologia, usando a hermenêutica, usando os recursos que nós temos para interpretar a Bíblia e construindo um sistema de pensamento próprio a partir da interpretação da Bíblia. Claro que, se você voltar um pouquinho e lembrar do que nós conversamos aqui quando vimos o criacionismo da Terra Jovem, existe uma certa tendência entre os criacionistas da Terra Jovem de afirmar que sequer é possível, ou sequer seria possível, ser cristão e defender as teorias científicas aí relacionadas à evolução. Claro que no frigir dos ovos, os criacionistas de Terra Jovem não excomungam os seus companheiros criacionistas evolucionários, mas no final das contas a tendência é muito forte, muito radical entre os criacionistas da Terra Jovem. Eles tendem a ser um tanto sectários, certo? Então você deve lembrar da própria afirmação do Ken Ham de que o modelo científico que a pessoa tem não vai ditar a sua eternidade, né? não dita a sua salvação, mas as próprias premissas de análise cultural do criacionismo da Terra Jovem parecem indicar algo em sentido contrário. Ou, no mínimo, um criacionista da Terra Jovem vai dizer que a criação evolucionária concede demais para a ciência e isso tem um efeito cultural nocivo. E essa é uma análise feita pelo criacionismo da Terra Jovem. Mas, voltando para o nosso conteúdo aqui, a criação evolucionária propõe que cada um dos livros, a natureza lida pela ciência e a Bíblia lida a partir da teologia, da hermenêutica, que cada um dos livros seja lido, então, de acordo com a sua metodologia própria e levando a conclusões próprias, mas não dissociadas. Conclusões coordenadas por uma cosmovisão, pela cosmovisão cristã, por uma cosmovisão que diz que existe um Deus criador e esse Deus se revela de forma definitiva em Cristo Jesus, com vistas à redenção da humanidade. Tá bom? Então, mais aqui uma
um parágrafo aqui, na verdade alguns recortes da Deborah Haarsma também, sobre a metáfora dos dois livros. Tanto a natureza quanto as escrituras estão sujeitas à interpretação humana, na forma das disciplinas da ciência e da erudição bíblica. Conflitos aparecem apenas quando a nossa interpretação de um ou de ambos os livros está errada. Uma disciplina não deve dirigir as conclusões da outra. A ciência não deve ditar a melhor interpretação bíblica e os estudos bíblicos não devem forçar as conclusões da ciência. Isso aqui é uma questão bem interessante a respeito da metáfora dos dois livros quando ela é levada a sério. A metáfora dos dois livros afirma que é impossível haver contradição entre Bíblia e ciência, porque ambas são expressões do mesmo Deus Criador. Então, se existe uma contradição aparente entre Bíblia e ciência, ou vai haver um problema na sua teoria científica, ou vai haver um problema na sua compreensão a respeito da Bíblia, na sua hermenêutica bíblica. Tá? Então, essa é uma premissa bem importante do uso da metáfora dos dois livros. Mais um pouquinho da hermenêutica bíblica, do criacionismo evolucionário. Agora nós já vamos nos dirigindo um pouco mais à leitura do Gênesis. Os israelitas deveriam ser muito familiarizados com a imagem física de uma terra plana e um céu sólido. Agora nós estamos falando da cosmologia do Antigo Oriente Próximo. Mas as diferenças entre o Egito e a Babilônia se fariam notar. Em Gênesis há apenas um Deus, o soberano criador de tudo. Então, ainda que em razão do mesmo ambiente cultural, ambiente cognitivo, a cosmologia de Israel, a cosmologia do Egito, a cosmologia da Babilônia fosse semelhante, quer dizer, a ideia de uma terra plana e de um céu sólido, é o que a Haarsma está afirmando aqui, existe uma diferença muito profunda na compreensão israelita, porque eles afirmam a existência de um Deus soberano criador, o Deus criador dos elementos da natureza que eram adorados por aqueles povos do Antigo Oriente Próximo. Então, essa é uma afirmação com um valor apologético muito grande. Tá? Deus poderia ter escolhido explicar aos israelitas que a representação física deles estava errada, afinal de contas ele é Deus. Que o céu é na verdade uma atmosfera gasosa cobrindo uma terra esférica. Em vez disso, Deus escolheu uma abordagem melhor. Ele acomodou, e aqui realmente a Haarsma está usando algo a respeito da própria doutrina reformada, algo que diz respeito, melhor dizendo, à própria teoria reformada da revelação, que é a ideia de acomodação. Deus se acomoda para se comunicar com o seu público-alvo, usando uma linguagem compreensível pelo público-alvo. Isso significa, no contexto do Antigo Oriente Próximo, trabalhar com a cosmologia descrita, resumida pela Haarsma aqui. Então Deus escolheu uma abordagem melhor. Ele acomodou a sua mensagem ao entendimento deles para tornar mais clara a mensagem que pretendia passar. Nessa interpretação, a mensagem intencionada de Deus não muda à medida que a ciência avança. Isso aqui é muito interessante, essa premissa, porque ao longo da história da humanidade nós vimos progressos científicos, e nós vemos progressos científicos o tempo todo. E podemos ver um progresso científico diante da própria teoria da evolução, é claro. Criacionistas de terra jovem e criacionistas de terra antiga, vamos dizer, num retorno a uma cosmovisão, a uma proposta científica mais bíblica, mas independente do rumo que esse desenvolvimento científico vá tomar, ciência enquanto tal, né? Não ciência impregnada de cosmovisão e não ciência impregnada de materialismo e não ciência e não metafísica, filosofia e religião, ou a religião travestida de ciência. Tá? Independentemente dos rumos que a ciência tome, essa ideia, essa compreensão de que quando Deus se revelou, ele se acomodou à estrutura cognitiva do povo que recebeu a revelação, permite que você possa manter uma teologia cristã
imutável diante de uma ciência mutável. Uma ciência que, por definição, está mudando. E confrontos, né, conflitos percebidos ao longo da história entre igreja e comunidade científica, não, a partir dessa compreensão, não precisam existir. Tá? De novo, agora mais uma citação, ou melhor, terminando essa sequência de citações aqui da Haarsma. A maioria dos criacionistas evolucionários não vê a Bíblia fazendo previsões científicas ou referindo-se a uma ciência desconhecida para os leitores daquela época, o que é uma premissa assumida pelo criacionismo da Terra Jovem e pelo criacionismo da Terra Antiga em especial. E agora aqui, tudo isso, na verdade, é bem resumido nessa frase do John Walton. A Bíblia foi escrita para nós, mas não dirigida a nós. Eu até recentemente fiz um vídeo sobre o mundo perdido de Adão e Eva, do John Walton. Então isso tem tudo a ver com aquele conteúdo. Agora, uma coisa que nós então precisamos compreender ou lembrar, quando olhamos para essa afirmação de que a Bíblia foi escrita para nós, mas não dirigida a nós, é que o nosso ambiente cognitivo, o ambiente cognitivo do Ocidente contemporâneo, impregnado pela ciência, pela tecnologia e lidando em grande medida com um cientificismo, um naturalismo, um materialismo, mas especialmente com o cientificismo aqui, é o que nos importa, é um ambiente cognitivo muito diferente do ambiente cognitivo do Antigo Oriente Próximo. E para nós entendermos o sentido da mensagem bíblica, nós temos que nos transportar para aquele ambiente cognitivo. Por isso é que as afirmações bíblicas têm valor teológico e não necessariamente científico. A questão que se coloca é, se a Bíblia não é científica, quão confiável historicamente ela pode ser? A resposta para isso, a resposta para essa pergunta, quer dizer, se Gênesis 1 não é ciência, se não tem ciência em Gênesis 1, por que é que eu vou acreditar que historicamente Jesus existiu, nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou? Percebe? Essa é a grande oposição. E essa é uma oposição levantada, inclusive, por criacionistas da Terra Jovem, contra visões como o criacionismo da Terra Antiga e a criação evolucionária. A resposta para essa questão, melhor dizendo, está na compreensão dos gêneros literários. Nós já vimos que na própria estrutura de Gênesis 1 há um indicativo de se tratar de poesia, na compreensão dos gêneros literários, da intencionalidade do autor e da recepção pelo público-alvo do autor. Como o autor escreveu aquilo, qual a intenção do autor escrever aquilo, ou seja, ele tinha a intenção de fazer um registro histórico preciso e o público-alvo recebeu como um registro histórico preciso, e aí você vai ver uma clara diferença, a partir dessas linhas gerais, você vê uma clara diferença entre Gênesis e os Evangelhos. Tá? Não há dificuldade quando você recorre até mesmo à própria erudição bíblica aqui. Então, esse quadrinho aqui resume, até é bom pegar um marcador aqui, uma apontadora laser. Esse quadrinho aqui resume, tá, a cosmologia do Antigo Oriente Próximo. Então, como a Haarsma mencionou, eu vou fazer uma breve descrição aqui para quem estiver ouvindo, né? É uma terra plana, com um céu sólido, águas acima do firmamento, águas abaixo do firmamento. É como se o que envolvesse a Terra fosse água, no final das contas. O reservatório de chuva rompendo o firmamento, né? O Sol dentro do firmamento, junto com as estrelas no Sol dentro do firmamento, as estrelas no próprio firmamento, né? E o Sheol ali no centro da Terra, no lugar dos mortos no centro da Terra. O Sol e a Lua, desculpa, né? E as estrelas no firmamento ali. Então essa seria uma compreensão a partir da cosmologia do Antigo Oriente Próximo.
Isso, obviamente, não é compatível com o que nós compreendemos a partir da ciência. Agora, é muito diferente isso, porque Moisés, o autor de Gênesis, não tinha a intenção de ser científico e ele não tinha a intenção de ser historicamente preciso, ainda que nós possamos compreender Gênesis como uma espécie de história-mito, mito-história, como o William Lane Craig, também defende. Ou seja, fatos verdadeiros, aqui pensando em Adão e Eva e no Gênesis, e no dilúvio, desculpa, né? Fatos verdadeiros embalados numa linguagem e num registro com características de mito. Não é mitologia, percebe? É diferente, isso é bem diferente de mitologia. Mas isso é a leitura de Gênesis. Nós poderíamos aplicar essa mesma leitura aos evangelhos? É evidente que não. Pela intenção do próprio autor e pela compreensão que o público-alvo teve do próprio texto. E para isso basta nós lermos a introdução de Lucas. Muitos, ou o prólogo de Lucas, né? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas está se colocando aqui como um verdadeiro historiador, ainda que o gênero literário de uma biografia da antiguidade, no século I, seja diferente do gênero literário biografia contemporâneo. Tá? A precisão factual não era algo assim tão valorizado quanto nós valorizamos, e a falta de precisão factual não significa mentira, tá? Como uma leitura contemporânea, cientificista, pode induzir. De maneira que falta de precisão factual quanto a detalhes não compromete o conteúdo da mensagem. Agora, existe um fato central afirmado e um fato central passível de escrutínio. E esse fato central é a ressurreição de Jesus. E esse prólogo aqui do Evangelho de Lucas, ele demonstra que muitos examinaram, muitos escreveram relatos, e eu escrevi um relato após um exame detalhado. Em outras palavras, as coisas estão aí para serem conferidas, né? Paulo, ao apelar para 500 testemunhas do Cristo ressurreto, dizendo que a maioria deles vivia até o momento em que ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, está mostrando: investigue e você verá que Jesus ressuscitou. Certo? Esse é o ponto aqui. Então, não há como transferir uma compreensão não há como transferir a leitura de Gênesis para a leitura dos evangelhos aqui. Simplesmente não há como. E um outro fator interessante é que, ainda que os judeus, né, os hebreus, os israelitas, quando da redação de Gênesis compartilhassem do ambiente cognitivo do Antigo Oriente Próximo, os autores dos evangelhos não compartilhavam do ambiente cognitivo dos gregos e dos romanos, no sentido de terem as suas crenças, a sua cosmovisão moldadas por mitos e por mitologia, em especial, por mitologia. Então, querer ler a ressurreição numa perspectiva mitológica é fazer violência à própria estrutura dos autores dos evangelhos, estrutura cognitiva e estrutura de fé, inclusive, né, dos autores dos evangelhos em razão da tradição judaica. Os estudos do judaísmo do Segundo Templo, em especial, algo recente, apontam para isso. Tá? Então, tem vários fatores aqui que contraindicam realmente uma leitura que faz confusão entre Gênesis e os evangelhos aqui nessa perspectiva da precisão factual.
e da precisão científica, tá bom? Isso é bem importante ficar claro. Continuando lendo os dois livros, então. A utilização do método científico na academia e na tecnologia, o que nós podemos chamar de naturalismo metodológico, não significa o fechamento causal do universo ou o fechamento epistemológico do cristão. Em outras palavras, o que é naturalismo metodológico? Naturalismo metodológico significa que quando alguém está fazendo ciência, aquela pessoa não recorre ao sobrenatural para a explicação de um fenômeno. Tá? Quando ela está fazendo ciência, quando ela está desenvolvendo tecnologia. Agora, isso não significa que o universo seja causalmente fechado. Tá? Isso é muito importante. Isso não significa que não possa haver intervenção divina no universo. E isso muito menos vai significar que um cristão tenha que estar fechado epistemologicamente para a possibilidade de milagres. Existe uma diferença entre naturalismo metodológico, relacionado ao método científico, e o naturalismo metafísico, ou naturalismo filosófico, que é a negação do sobrenatural puro e simples. Tá? Isso tem a ver com cosmovisão, naturalismo metafísico, e é importante só entendermos que um cristão pode aceitar os milagres, ser aberto aos milagres, ser aberto à intervenção divina na história, mas trabalhar como um cientista usando o naturalismo metodológico. É o caso da Deborah Haarsma, por exemplo. Tá? E aqui uma citação dela. Deus age fora de seus padrões habituais para realizar os seus propósitos de reinar na história humana, mais poderosamente na encarnação e ressurreição de Jesus Cristo. É claro que, dirá um criacionista da Terra jovem e um criacionista da Terra antiga, que se ele faz isso se ele pôde fazer isso no nascimento virginal, na encarnação e na ressurreição de Jesus, por que ele não poderia fazer isso a todo momento? Ou melhor, durante a criação, numa criação de 6 dias ou numa criação progressiva por intervenção divina? Realmente há um ponto aqui. A questão é quanto nós iremos dar crédito à ciência e não ao cientificismo, tá bom? Aí, então, para responder a esse tipo de objeção, nós podemos usar grandes cristãos do passado, como Robert Boyle e até mesmo Agostinho. Robert Boyle, então, um cientista do século XVII, que se entendia na sua função de cientista, à medida que estava tratando da natureza criada por Deus, das grandezas da criação de Deus, se entendia como um sacerdote. E o Boyle dizia mais ou menos o seguinte: ao estudar o mundo natural, não é papel do cristão colocar Deus como um estágio numa cadeia de causalidade, mas investigar os mecanismos repetíveis da natureza criados por Deus. Agostinho, por sua vez, muito antes de Robert Boyle, dizia que todo bom e verdadeiro cristão entenda que, onde quer que a verdade seja encontrada, ela pertence ao seu mestre. Isso é resumido numa frase: toda verdade é verdade de Deus. Se a ciência tem verdade, se existe verdade científica, esta é verdade de Deus, ainda que ela não esteja escrita na Bíblia. Deborah Haarsma agora. Uma explicação científica não elimina Deus. Para o cristão, uma explicação científica glorifica a Deus, revelando a sua obra. Então aqui vem a forma como a Haarsma propõe que se lide com a ciência. A teologia, então, por sua vez, significa atribuição de sentido. Fides querens intellectum, a fé em busca de compreensão, é o que dita aqui a compreensão dessa relação entre teologia e ciência. E aqui, talvez uma das pessoas mais significativas, uma das personalidades mais significativas nesse sentido é C.S. Lewis. E uma frase dele aqui, no final do artigo Teologia é Poesia, na obra O Peso da Glória, esse artigo termina exatamente com essa frase: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas que por meio dele vejo todo o resto. A função da teologia é atribuir sentido às coisas, mas não é propor um relato científico a respeito da natureza, nessa perspectiva aqui da leitura da metáfora dos dois livros.
Agora a Harzma então toca no ponto, ela vai reconhecer que não é possível dizer que um universo que parece antigo tenha sido criado de forma recente, com características que parecem lhe atribuir antiguidade, certo? Mas é interessante ver como ela trabalha isso aqui. Não existe uma maneira científica de distinguir entre um universo antigo e aquele que foi feito para aparecer em todos os detalhes como se fosse antigo. No entanto, existe uma profunda diferença espiritual. As Escrituras são claras no ensino de que Deus é um Deus de verdade e que os céus declaram a sua glória. A atividade de Deus no mundo natural nos fala tão verdadeiramente quanto suas palavras nas Escrituras, e devemos levar isso a sério. Então a Harzma, ela assume um sentido espiritual de atribuir realidade, de compreender cientificamente a natureza a partir de uma atribuição de sentido dada pela teologia, mas ela, inclusive, esse sentido espiritual é uma atribuição de sentido dada pela teologia. Né? Se Deus é um Deus de verdade e existe verdade no relato científico, essa verdade é verdade de Deus. Se os céus declaram a glória de Deus, uma das formas de compreender a glória de Deus é examinando cientificamente os céus e a natureza. Essa é a premissa metodológica, então, da Harzma e, nesse sentido, da criação evolucionária. Seguindo, uma vez rejeitadas as afirmações ateístas, a ciência subjacente pode ser avaliada em seus próprios termos. Certo? Se você limpa o escritório, rejeita as premissas, as afirmações ateístas, você pode tratar da ciência nos seus próprios termos. E aqui vem uma coisa importante. A ciência nem pode afirmar o ateísmo, e a ciência também não pode refutar o ateísmo. Assim como a ciência não pode afirmar cabalmente a existência de Deus ou refutar a existência de Deus. Tá? Você pode trabalhar os dados científicos para mostrar que todos eles apontam, a melhor compreensão deles é a existência de um designer quanto à atribuição de sentido, ou de uma causa primeira não causada, na perspectiva de uma sequência de causas, mas nem a ciência pode, ou melhor, mas a ciência não pode nem afirmar nem negar que Deus existe. E uma vez que você deixa isso bem claro, e portanto assim você afasta pressuposições e afirmações ateístas, você pode julgar a ciência a partir de seus próprios méritos. Por isso que a rejeição, do ateísmo e a afirmação do teísmo, ou mais especificamente do teísmo trinitário, que é o teísmo cristão, a rejeição do ateísmo e a afirmação do teísmo não é feita em bases científicas. Afirmar o cristianismo e rejeitar o ateísmo é função da apologética, da teologia filosófica, em diálogo com a filosofia da ciência e com a epistemologia. Tá? Aqui, para quem está vendo o slide, não é da epistemologia, com a filosofia da ciência e a epistemologia. Então, a teoria da evolução tem que ser avaliada por seus próprios méritos, certo? E aqui eu preciso confessar para você, eu não sou biólogo, então eu não tenho muito a dizer a respeito do valor, tanto positivo quanto negativo da teoria da evolução, certo? Agora, uma coisa importante que a Harzma faz questão de enfatizar, diferenciando aleatoriedade de acaso, e isso tem muito a ver com o ajuste fino do universo e o princípio antrópico, as condições que o universo reúne para a vida, o que nós podemos ver então da diferença entre aleatoriedade e acaso é que aleatório, numa perspectiva científica da evolução, não é tomado de forma metafísica, como os evolucionistas propõem. Aleatoriedade tem apenas o sentido de imprevisibilidade, mas não significa algo que acontece ao acaso. Tá? Embora alguns ateus atribuam uma visão de mundo nihilista à evolução, chamando-a de aleatória e, portanto, sem sentido, eles estão indo muito além do que é garantido pela própria ciência. O processo evolutivo se baseia na variação genética aleatória, mas também no processo não aleatório de seleção. Mesmo para o lado aleatório do processo, a palavra aleatória é usada com o significado científico de imprevisível,
não com o significado habitual de sem sentido. Aqui tem duas questões importantes. A primeira é esse esclarecimento, que aleatório não significa sem sentido ao acaso, mas significa imprevisível, nós não teríamos condições de prever, em outras palavras. E a outra explicação é que se a mutação é aleatória no sentido de imprevisível, a ideia de seleção não. Tá? A ideia de seleção não. Porque a seleção é a seleção do mais apto à sobrevivência. Então a seleção ela não é aleatória, ela não é sem sentido. Quer dizer, ela não é nem aleatória, não é aleatória nem no sentido de ser sem sentido, e menos ainda no sentido de ser imprevisível. Tá? Então, o próprio processo de seleção natural seria uma forma de Deus estabelecer desígnio, propósito e providencialmente guiar esse processo de evolução. Agora, Adão e Eva trazem uma questão teológica importante, certo? Especialmente no que diz respeito à queda e à expiação. Eu não vou trabalhar aqui essas questões teológicas mais profundas da queda e da expiação. Eu já trabalhei isso em outros vídeos, nos outros vídeos aqui, especialmente no vídeo anterior sobre o criacionismo da Terra Antiga, desculpa. Eu trabalhei um pouco isso, mas aqui eu vou realmente demonstrar as possíveis visões sobre Adão e Eva a partir de uma ideia de criação evolucionária. Tá bom? Então, o que diz a Haarsma? A genética mostra que somos uma única família humana, como ensinado em toda a Bíblia. Então, isso é conclusão da genética. Outro resultado, porém, é que os humanos, como outras espécies animais, emergiram como uma população e não como dois indivíduos. Aqui entra o problema para uma compreensão mais literal de Adão e Eva. Embora os humanos modernos tenham muitas semelhanças em toda a nossa população, temos muito mais variação do que poderia surgir de apenas duas pessoas. A população primitiva de Homo sapiens era de vários milhares de indivíduos, vivendo cerca de 200 mil anos atrás. Esse é um dos resultados mais surpreendentes para os cristãos por causa do impacto nas doutrinas ligadas a Adão e Eva. E como eu já mencionei também, a relação entre evolução e queda e, consequentemente, de um Adão e Eva únicos, né, uma ancestralidade única por seres humanos, é algo que eu pretendo também investigar com um pouco mais de cuidado na sequência, assim que a minha agenda me permitir. Então, existem possibilidades dentro da leitura aqui de Gênesis 1 e de Adão e Eva dentro da perspectiva do criacionismo, da criação evolucionária, desculpa. A primeira é a ideia de Adão e Eva históricos, porém não progenitores únicos. Tá? Então aí nós temos visões que vão defender representantes da humanidade separados por Deus em algum momento entre 200 mil, no surgimento da humanidade, e 6 mil anos atrás. Certo? Então, se você pegar de forma mais literal ali o tempo de Gênesis, embora seja difícil pegar as idades de forma literal, mas posicionando até 6 mil anos atrás, né, na pior das hipóteses, mas entre 200 mil e 6 mil anos atrás, você vai ter a possibilidade de que, embora a humanidade tenha surgido numa perspectiva evolucionária a partir de milhares de indivíduos, você vai ter um casal representativo que foi separado por Deus. Tá? Você vai ter também a possibilidade de Adão e Eva históricos e progenitores únicos. Tá? É a tese recente do William Lane Craig. Tá? A busca pelo Adão histórico do Craig levou a concluir, tentando juntar o relato científico com a perspectiva teológica bíblica, a partir da ideia de que Gênesis é história, mito, eu já mencionei isso aqui. Isso aqui não está no livro, tá? Essas duas contribuições aqui do ponto 2 não estão no livro. Até porque, essas duas aqui, tá?
até porque isso aqui surgiu depois da redação do livro, então não tem nem como, não teria como o livro tratar disso, a Haarsma tratar disso, tá? O William Lane Craig propõe um Adão e Eva literais, ou seja, um único casal, né, de uma nova espécie, que teria surgido entre 750 mil e 1 milhão de anos atrás. E essa espécie seria a espécie do Homo heidelbergensis. É um hominídeo descobrido lá em Heidelberg, né, inicialmente. Aí o Craig trabalha a ideia de que os hominídeos também são dotados de características que podem ser compreendidas como imagem e semelhança de Deus. Eu confesso que eu ainda não li o trabalho dele, já ouvi ele falando sobre o trabalho, mas ainda não li este livro, tá? E tem uma outra visão, a rigor ela devia estar sob o ponto 1, parando para pensar agora, que é a visão do Josh Swamidas. De qualquer forma, o Josh Swamidas não é mencionado no livro porque o trabalho dele é posterior. Que são Adão e Eva genealógicos, certo? E esses Adão e Eva genealógicos, então, seriam um casal criado de novo por Deus, tá? Então, nesse sentido, até funciona como progenitor único, né? Por isso poderia ficar aqui. Mas ele teria sido criado de novo por Deus, num contexto de uma população humana que evoluiu. E esse casal foi criado de novo, colocado no Éden, e teria pecado. E a partir daí ele sai, né, do Éden e se mistura sua genética com aqueles que já tinham vindo de evolução. E essa seria uma leitura de Gênesis 6 ali, dos filhos de Deus tendo relação com as filhas dos homens, né? Essa seria uma proposta aí de leitura de Gênesis 6 a partir do Josh Swamidas, tá? Então são formas de tentar compatibilizar o registro histórico, ou melhor, o relato científico da evolução com a ideia de Adão e Eva como progenitores únicos, tá? Tentando manter, na perspectiva dos Swamidas, inclusive, maior fidelidade ao texto bíblico. E existe também a tese de Adão e Eva não históricos, tá? Defendida, por exemplo, por Alistair McGrath. Aquele relato seria um relato simbólico, né, metafórico, para ilustrar o pecado do ser humano, para ilustrar que nós estamos em desacordo com a ordem criada por Deus, um desajuste existencial, e estamos em desacordo com o desígnio do próprio Deus Criador, e nós só encontramos resposta para isso em Cristo. Tá? Eu costumo dizer que eu não preciso, embora eu não feche a questão, tá? Eu não tenho opinião formada hoje sobre Adão e Eva, tá bom? Eu preciso deixar isso claro. Mas eu não preciso de Adão e Eva para doutrina do pecado original. Basta eu olhar para dentro de mim mesmo e basta olhar para o mundo em redor. Então, essa evidência empírica do pecado, o meu próprio umbigo, é muito mais forte, até do ponto de vista existencial, inclusive, e não só existencial, mas epistêmico, porque eu posso ter certeza sobre isso, do que a necessidade de Adão e Eva literais. Então, como quer que você trabalhe Adão e Eva aqui, e todas essas aqui são possibilidades, tá? Claro que a perspectiva não histórica ela pode enfraquecer, talvez, a ideia de queda e de necessidade de expiação. Não tenho certeza sobre isso. Preciso investigar mesmo os argumentos, e especialmente os argumentos teológicos que giram em torno disso. Tá? Mas, como quer que você veja aqui, a doutrina da queda e a doutrina da expiação, da necessidade de expiação, não deve estar comprometida. Tá bom? Por uma busca científica da compreensão das origens da humanidade. Isso que é importante pontuar neste momento aqui. Bom, uma apreciação da criação evolucionária. O que eu posso dizer é que ela utiliza de forma criativa e engajada a metáfora dos dois livros. E assim como o criacionismo da Terra Antiga, permite que a hermenêutica bíblica e ciência sejam julgadas com base em seus próprios méritos. Talvez alguns dirão que ela concede demais à ciência. Não sei. Tá? Acho que não, mas
estou aberto a essa possibilidade. Possivelmente a criação evolucionária seja a proposta com maior valor apologético, que permite maior engajamento cultural e permite maior associação, uma teologia associativa. Tá? Eu tenho, em paralelo com essa série aqui, eu tenho estudado, né, porque o estudo não acabou, diferentemente do estudo da origem, que eu primeiro li para depois fazer esse fichamento que eu estou compartilhando com você aqui, em forma de vídeo e de podcast. Eu estou lendo a história da apologética e também estou fazendo um fichamento e compartilhando com você aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou gravando também o vídeo sobre o Atenágoras de Atenas. E é muito interessante porque na sequência nós temos Justino Mártir, Irineu de Leão e Atenágoras de Atenas. E o Atenágoras, assim como o Justino, eles se engajam. O Irineu também faz isso, tá? Especialmente usando a retórica greco-romana. Mas esses três homens, então, eles se engajam num diálogo cultural muito interessante. Eles associam aquilo de bom da cultura e devolvem com uma defesa da fé cristã. E parece que o criacionismo evolucionário, ou a criação evolucionária, propõe exatamente isso. Esteja a evolução correta ou não, admitir esse modelo como correto em razão da sua maior aceitação acadêmica e trabalhar a fé cristã em paralelo e trazendo harmonia e não dissociação, pode permitir um maior valor apologético, pode permitir um maior alcance para a defesa da fé. Agora, fica a questão. Certamente essa é a objeção dos criacionistas de Terra Jovem e também, imagino, dos criacionistas de Terra Antiga. Será que esse engajamento e essa associação não seriam capitulação perante o mundo? Eu também não tenho certeza. Pode ser que sim. Tá bom? Eu deixo com você aí muito mais as minhas questões do que propriamente respostas para essas questões e para essas perspectivas. Gostou do conteúdo? Caso você tenha gostado, por favor, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, siga o podcast, de novo, link na descrição, deixe um comentário e acompanhe esta série. Ainda falta o conteúdo sobre o design inteligente. E em paralelo tem coisa acontecendo aqui no canal, especialmente aí, está bem agitada junto também a playlist sobre as biografias, mas vai aparecendo coisa e conteúdo adicional por aqui também, certo? Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.